E se a sua vida não fosse um erro, mas uma missão divina esquecida? E se você não tivesse nascido apenas como homem, mas tivesse descido como Deus, para experimentar a morte, o limite e o esquecimento? Nesta revelação profunda de Neville Goddard, você vai descobrir o verdadeiro significado da frase mais controversa da Bíblia. Vós sois deuses, mas morrereis como homens. Este vídeo não é sobre religião. É sobre identidade. É sobre lembrar quem você realmente é. Hoje lemos. Digo, porém, vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós, contudo, morrereis como homens. Salmo 82, 1. Isso não implica que vocês não são homens? Se vocês são tratados como homens quando interpelados, então a frase morrerão como homens perde o sentido. O que lhes é dito é, vós sois filhos de Deus, mas morrereis como homens. Agora, voltemos à carta de Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que, embora sendo de natureza divina, não considerou isso necessário, ou seja, não considerou algo a que se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ora, Jesus Cristo apenas afirmou ser o Filho de Deus. No princípio, vocês foram chamados de filhos de Deus. Eis, então, o propósito de nos esvaziarmos e nos tornarmos escravos. A forma humana é a cruz, é o escravo. E carregaremos essa cruz por um período determinado. Oh, como clamaremos, pois tivemos que nos esvaziar completamente do ser que realmente somos, pois o ser que realmente somos é um com Deus. Estávamos na forma de Deus. Contudo, nos esvaziamos e assumimos a forma de escravos, nascendo à semelhança dos homens, estando na forma de homem, nos humilhamos e nos tornamos obedientes até a morte e morte de cruz. Agora, nós somos o ser mencionado nas Escrituras. Essa história, nas profundezas da sua própria consciência, ainda existe. Ela está acontecendo, sem levar em conta a duração, a repetição ou sua posição no tempo. Ela se revelará lentamente em cada pessoa neste mundo. À medida que se revela, o indivíduo sabe que é ele quem desceu a este mundo e assumiu a forma de um escravo, isto é, esta forma humana. Ninguém pode subir ao céu, senão aquele que desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Este, indicando o corpo físico, não é a sua verdadeira forma. Você assumiu isso com um propósito, pois esta é a forma da morte. Você desceu a este mundo para provar e experimentar a morte. Quando você lê nas Escrituras, não deveria o Cristo sofrer estas coisas e depois entrar na sua glória? Você e eu associamos a palavra sofrer à tristeza, à dor. Consulte sua concordância bíblica e verá que significa experimentar uma sensação ou sentimento. Existem muitas palavras traduzidas como sofrer. Uma delas é deixar que assim seja, quando ele comparece perante João, e ainda assim ele permite que assim seja por causa da tradição e é batizado. Deixe que assim seja é traduzido como permita que assim seja agora. Mas quando se trata da afirmação, não deveria o Cristo sofrer estas coisas e depois entrar na sua glória? Essa palavra é traduzida como experimentar uma sensação, experimentar a morte. O imortal. Você não poderia saber o que é a morte, jamais poderia conhecer as dores deste mundo até se tornar um com ele. Para se tornar um com ele, precisa esvaziar-se de sua forma divina, que era una com Deus, e assumir a forma de um escravo, nascendo à semelhança do homem. Então, ele usa isso como se usa uma máscara. Isto indicando o corpo físico é uma máscara. Sua verdadeira forma, se eu lhe contasse, só poderia usar palavras, mas como eu poderia descrever a glória da sua forma? Quando ouvi o coro cantar, aquele coro maravilhoso, Neville ressuscitou.
Só posso dizer que foi um movimento espiral, e isso em 1946, e eu era um corpo luminoso. Eu não precisava de sol, lua ou estrelas, eu era luz em mim mesmo. E enquanto eu caminhava, ou melhor, deslizava, tudo se tornava perfeito porque eu era perfeito. Tudo por onde eu passava, embora naquele momento parecesse imperfeito, era instantaneamente transformado em perfeição. Os cegos deixavam de ser cegos, os surdos deixavam de ser surdos, os coxos deixavam de ser coxos, e todos se tornavam perfeitos naquele instante em que eu passava. Essa era a forma. Há 11 anos, no dia 8 de abril, quando fui erguido enquanto meu corpo, a cruz que carreguei através dos séculos, naquele instante, ele se dividiu em dois, de cima a baixo. E ali eu vi, como descrever isso para alguém e fazer com que faça sentido. Ali, meu corpo está completamente dividido em dois, e eu contemplo uma piscina de luz dourada, líquida e pulsante, e sei que é o meu eu. Como eu o reconheço, eu, o observador, me fundo com ele. É o meu eu, meu próprio Redentor e Criador, e ainda assim, é o meu eu, como uma autorredenção, um ser autocriado. E naquele momento, como uma serpente flamejante, ascendi aos céus. Diga a um homem que ele é uma serpente ardente, e isso o assusta. Ele quer ser um homem de carne e osso. Ele quer exatamente o que ele é, um pouco melhor, um pouco mais forte, um pouco mais de tudo do que é agora, mas não quer uma mudança radical em sua essência. Bem, eu lhes digo, o rosto é humano, a voz é humana, as mãos são humanas, mas não peçam a ninguém para lhes dizer como é o corpo. Vocês não o verão. Posso apenas descrever o movimento que fiz quando ascendi, e quando entrei nesse estado, ele reverberou, como nos dizem as Escrituras. Ele a toma de assalto. Tudo foi uma tremenda reverberação, assim que vocês entraram. Isso está reservado para todos. A descida leva à geração, e a ascensão à regeneração. A descida leva à morte e à decadência, e a ascensão leva à vida eterna, porém enriquecida pelas experiências da descida. Vocês eram antes que o mundo existisse, e vocês eram na forma de Deus. Como Paulo disse. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que estabeleceu em Cristo para a plenitude dos tempos. É um plano. Não se trata de um pensamento emergencial. Antes que o mundo existisse, vocês já existiam. Vocês são os deuses mencionados, e por serem deuses e serem tratados como tal, quando vivenciam essa experiência, experimentam a morte. Agora, isto é contemporâneo. Quando você lê as Escrituras, não pense por um momento que está lendo sobre algo que aconteceu há 2000 anos. Você está lendo agora, e disseram-lhe, quando ele começou a falar. Agora, ele veio apenas para cumprir as Escrituras. Que Escrituras ele está cumprindo agora, neste capítulo 10 de João? Vá para o capítulo 21 do livro de Deuteronômio e leia estas palavras. Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz de seu pai nem à voz de sua mãe, eles o levarão à presença dos anciãos da cidade e lhes dirão: Este é o nosso filho. Ele é teimoso e rebelde, e não obedece às nossas palavras. É um glutão e um beberrão. Então os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Você reconhece o personagem no Evangelho? Leia no capítulo 11 de Mateus. E chamavam ao filho do homem de beberrão e glutão, amigo de pecadores, de publicanos, de prostitutas e de publicanos. Eis que um deles disse à sua mãe: Que tenho eu contigo? E, confrontando-o no templo, disseram: Por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu te procurávamos há 3 dias. E ele respondeu: Tenho de tratar dos negócios de meu pai. Aqui, ele disse: Não reconheço pais terrenos. Estou cumprindo a missão de meu pai. Eles não conseguiam entendê-lo. Ele tinha então cerca de 12 anos de idade. Eles não conseguiam entender a completa negação da ancestralidade física, pois ele agora sabia, pois a memória começava a retornar quem ele realmente era. Ele veio para experimentar a morte. Carregou a cruz pelo tempo determinado. Então chegou aquele momento em que a cruz se partiu de cima a baixo,
o espírito aprisionado foi libertado, a posição há muito perdida foi restaurada e a queda foi perdoada. E agora, quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Aqueles que fazem a vontade daquele que me enviou a este mundo de decadência e morte para que eu pudesse experimentar a decadência e a morte. Eu não poderia experimentá-las de cima. Eu tive que descer até elas, assumir a responsabilidade e nascer homem. E esta é a cruz que eu carrego. Então, o corpo que você realmente abandonou. Não consigo nem começar a descrever a alegria que o aguarda quando você o retomar. É um corpo de luz, um corpo de poder, um corpo que é pura sabedoria. Você não precisa mover um dedo para fazer olhos aparecerem em órbitas vazias. Você não precisa levá-los a um hospital e colocar olhinhos de algum banco de olhos nas órbitas. Você não tem bancos de fígado, mãos ou membros faltantes. Ao passar, tudo está pronto porque você é perfeito. Você não precisa de nada do que o homem mortal pensa que você precisa. Nada pode permanecer imperfeito em sua presença enquanto você caminha vestido com esta vestimenta, a vestimenta que você abandonou. Você se esvaziou e assumiu a forma de um escravo, nascendo à semelhança dos homens. Portanto, se eu lhes disser, como direi? Digo, vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós, contudo, morrereis como homens, se fordes homens quando vos dirijo. Isso é uma observação estúpida. Se não fordes homens quando vos dirijo e vos dirigis no conselho divino, então quem sois vós? Eu vos disse, e sois filhos de Deus. Que era, então, a minha forma? Despojastes-vos dela, renunciastes a ela. Só posso trazer de volta uma pequena lembrança, contando-lhe, com base na minha própria experiência, o que o futuro lhe reserva. Quando uso a palavra serpente, ela soa desagradável para a pessoa comum, e ainda assim, nos é dito. Aqueles que rodeiam o trono de Deus, os serafins, as serpentes ardentes, a criação mais sábia de Deus foram os serafins. E quando Isaías disse: Envia-me, Senhor, e vieram com uma brasa, puseram-na nos seus lábios e falaram, era a voz humana. Ele os descreveu como tendo mãos, rostos humanos e, claro, ele lhes deu asas. Digo-lhes por experiência própria. Vocês não precisam de asas. Vocês são onipresentes em tal corpo. Onde quer que estejam, lá estão. Não precisam de poder para chegar lá, vocês são o poder. Vocês são onipotência. Vocês são onisciência. Vocês são onipresentes, portanto, não precisam de nada para ir a lugar nenhum. Esse é o ser que vocês são. Mas vocês se esvaziaram completamente disso para este propósito divino, e muitas vezes, enquanto vestiam estas vestes, esta cruz, clamamos. Parece tão pesado, e todos os horrores do mundo, e clamamos pedindo alívio. Mas você carregará a cruz pelo tempo determinado. E quando o tempo se cumprir, ela se partirá de cima a baixo, e na base você verá, e como posso lhe dizer? O ouro derretido assume qualquer forma. Você tem uma forma. Você é o observador, e no instante em que você olha para ele, você, a forma, observando o estado dourado e derretido, você se funde com ele, e então ele assume a sua forma. E você ascende ao céu como uma serpente de fogo. Esse é o ser que você é. Que ninguém os assuste, que ninguém os intimide dizendo que vocês precisam fazer isso, aquilo e aquilo outro. Já está feito. Tudo já está consumado. Vocês estão aqui como membros de um corpo, um só corpo participando de um propósito comum. Então, quando vocês voltarem, vocês serão esse único corpo. Você e eu, na verdade, formamos o único corpo que é Deus. Assim, nós, os filhos de Deus, descemos, e quando ressuscitarmos, seremos Deus Pai. Essa é a única maneira de experimentarmos a plenitude. Nos despedaçando, nos fragmentando, percorrendo toda a jornada e, no fim, retornando à unidade. E essa unidade é Deus Pai. Então, quando nos dizem apedrejem-no até a morte, bem, as pedras representam apenas os fatos literais da vida. Pegaram pedras para apedrejá-lo.
No final, lemos: nenhum osso do seu corpo foi quebrado. Que corpo? A Bíblia. Esse é o seu corpo eterno. Homens tentaram, ao longo dos séculos, alterá-la, e você encontrará essas muitas edições, necessárias porque escribas zelosos demais acrescentam e retiram trechos, e adicionam seus próprios conceitos tolos às suas teorias sobre o que deveria ser. E você os encontrará, mesmo entre os homens mais sábios, ainda tentando mudar o corpo, mas, no fim, nenhum osso foi quebrado, como nos é dito em Êxodo, em Números e nos Salmos. Nenhum osso foi quebrado. Quando chegaram até ele, nenhum osso estava quebrado. Isso significa que você não pode mudar. Ele não veio para mudar, para abolir a lei e os profetas, ele veio somente para cumprir. Portanto, ele cumpre todas as coisas no mundo. E você é aquele de quem se fala. Você é o Senhor Jesus Cristo. Até que você realmente saiba por experiência própria, você fica remoendo isso. Simplesmente remoendo. Adormeça na consciência de ser Ele, e você saberá, sem qualquer dúvida, em um futuro não muito distante, quem você realmente é. Você conhecerá a verdade das coisas sobre as quais estou falando. Todos conhecerão. É por isso que estou aqui. É por isso que fui enviado. Fui chamado e enviado da mesma forma que Paulo disse ter sido chamado e enviado, da mesma forma que a figura central disse. Eu fui enviado, e quando vocês me virem, se vocês realmente puderem me ver, vocês terão visto aquele que me enviou. Vocês reconhecerão aquele que me enviou quando me virem, porque todos serão iguais. E, no entanto, não há perda de identidade, posso lhes garantir? Não se trata de uma absorção, de perder a sua identidade. Não, e ainda assim, a mesma forma gloriosa e radiante que é onipotente e onisciente. Portanto, esse é o ser que vocês realmente são. Que importa quantos Oscars você ganhe hoje ou amanhã, ou que poder você pareça exercer no mundo de César. Nada disso significa, comparado ao ser que você realmente é. Concentre toda a sua mente e toda a sua alma nesta única esperança de que ela se revelará em um futuro próximo dentro de você, pois esse é o único propósito de tudo. E quando esse propósito for realmente revelado a você, e estou me esforçando ao máximo para revelá-lo, então tudo se encaixa perfeitamente. Dá sentido a toda a vida. Tudo passa a ter significado. Se por acaso você estiver passando por um momento difícil, vou pedir a uma amiga minha, ela está aqui esta noite, que diga a outra amiga, uma amiga em comum, esta declaração de Blake. Há estados em que todos os homens visionários são considerados loucos. Então ele acrescenta o seguinte a esse pensamento. Leiam Lucas, capítulo 2, versículo 1. Se vocês lerem o capítulo 2, versículo 1, se perguntarão como ele pode relacionar isso ao que acabou de dizer, que todos os homens visionários são considerados loucos. Mas se lerem o capítulo inteiro, verão o que ele realmente está dizendo, que está à sua porta. É o nascimento da criança. O capítulo 2 de Lucas, versículo 1, diz: Saiu a ordem de Augusto César para que todos, o mundo inteiro, devessem ser recenseados. Recenseados, implica, para o pagamento de impostos. Eles devem ser recenseados agora, pois a ordem chegou. E leiam todo o capítulo, e vocês verão onde isso se encaixa, e José, por ser da linhagem de Davi, levou sua esposa Maria para Belém, a cidade de Davi, e enquanto ela estava lá, chegou a hora de dar à luz seu filho. E então o filho nasceu. É precedido, como disse Blake, por uma forma de loucura, pois ele afirmou: todos os homens visionários são considerados, em certos estados, são considerados loucos. E então ele pede que você leia esse verso. Blake não era o tipo de pessoa que explicava tudo detalhadamente. Na verdade, ele não explicava nada. Ele disse ao seu crítico, o grande Trusler, o reverendo Dr. Trusler: você diz que preciso de alguém para interpretar minhas palavras. Você deveria saber que aquilo que pode ser explicado claramente para um idiota não vale o meu tempo. E os antigos entendiam isso, e diziam: o que era claro demais não conseguia despertar as faculdades para agir.
Se você deixar a questão sem tentar esclarecê-la, simplesmente estimulará o homem a pensar e a aguçar suas faculdades para agir. Portanto, ele não a explicita, mas você lê o capítulo e perceberá o que Blake está insinuando. Que uma forma de loucura precede o nascimento da criança. Eu sei, no meu caso, e isso remonta a alguns anos antes de 1959, eu diria, 4 ou 5 anos, que se eu compartilhasse com os outros o que eu sentia dentro de mim na época, seria uma espécie de loucura. Eu falava para uma plateia de 2.600 pessoas nas manhãs de domingo e recusava mais de 1.500 no Foxville City. Eu subia naquele palco, e ali eu podia sentir dentro de mim, como uma mulher sentiria, a luta de uma criança dentro de si, mas eu sentia isso na minha cabeça, esse estado pulsante, vibrante. Se você parar por um momento, tudo parece um estado de loucura, e eu estava falando para pessoas inteligentes, eu acho que vieram me ouvir, e eu me dirigia a 2.600 pessoas e recusava 1.500, e eu ocupava outro teatro que comportava outras 750 pessoas, e esse estava lotado, e, no entanto, lá estava eu como uma mulher grávida, quase no fim da vida. É disso que Blake está falando. Vou pedir à minha amiga que diga a ela para ler o 2º capítulo, e todos os sintomas pelos quais ela está passando agora são maravilhosos. São absolutamente incríveis, e eu não moveria um dedo para impedi-los ou desviá-los. Em primeiro lugar, eu não conseguiria. A decisão está nas mãos dela. E, portanto, digo a todos aqui, e até que esse renascimento aconteça, vocês não podem voltar atrás, mas ele acontecerá. Como nos é dito, ninguém pode entrar na nova era chamada Reino de Deus a menos que nasça de novo. E quando ele nascer de novo, acontecerá da seguinte maneira. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem. Isso vem depois. O primeiro ato, então 139 dias depois vem a descoberta da paternidade de Deus, e 123 dias depois, totalizando 262, vem a ascensão ao céu como uma serpente ardente. E então 998 dias depois, totalizando 1260, vem a descida do Espírito Santo em forma de pomba. E então tudo termina. E você ainda está aqui. Você carregou o fardo durante o período determinado, mas estará aqui para contá-lo, e o contará até o fim, e esse fim chegará assim. Mas você precisa contá-lo para encorajar aqueles que estão prestes a chegar lá, porque todos devem carregar a cruz durante o período determinado. E então, no fim, essa espinha dorsal se divide em duas, de cima a baixo, revelando, e como alguém poderia contá-la de forma mais bela do que Blake a contou no final de seu Jerusalém, quase no fim. E aqui está ele, olhando para ela, e diz: Ó, meu divino Redentor e Criador! Ele disse: Contemplo as visões do meu sono mortal de 6.000 anos circulando ao redor de tuas vestes como uma serpente de pedras preciosas e ouro. Sei que sou eu mesmo, ó meu divino Criador e Redentor. Ele não explicou. Tentei explicar para você esta noite, mas veja bem, você sabe, não faz sentido. É uma forma de loucura. Como você pode olhar para ouro derretido, pulsante e vivo, e saber que é você mesmo? Você se olha no espelho e diz: Eu sei que esse sou eu. Blake usa a palavra deslumbrante. Reflexo, esse sou eu. Mas olhar para isso que não tem forma é uma luz dourada, derretida, líquida, e ainda assim, você sabe com mais certeza que é você do que quando se olha no espelho. E como você sabe, você se funde com ele. Você agora é o molde que ele assume, e sabe exatamente qual molde você deve ter sido, porque no instante em que o assume, como uma serpente flamejante, você ascende ao céu, e isso reverbera como um trovão. Então, esse é o ser que você é. Portanto, quando você lê o Salmo 82, que é o mais difícil de todos os salmos, segundo nossos estudiosos, como podemos interpretá-lo? Só podemos conjecturar. Mas Deus tomou o seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses ele julga, e agora ele fala: Eu digo que vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês, contudo, vocês morrerão como homens. Assim, quando alguém vier ao mundo e afirmar o que faz,
pegarão pedras e lhe dirão quem é seu pai na terra. Pegaram pedras para apedrejá-lo, e ele lhes disse: Por que me apedrejais? Por que boas obras? E eles lhe disseram: Não por boas obras, mas pela tua blasfêmia, porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Então ele lhes disse: Não está escrito na lei de vocês que eu digo: Vocês são deuses? Ora, ele está citando algo de 2000 anos atrás, e está citando como se estivesse acontecendo agora. Eu lhes digo, é isso que ele está lhes dizendo, que vocês são deuses, pois está escrito na lei de vocês que vocês são deuses. E a Escritura não pode ser anulada. Se, então, ele os chamou de deuses porque vocês ouviram a palavra de Deus, como vocês dizem que aquele a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo blasfema por dizer: Eu sou o Filho de Deus agora, ele lhes diz que são filhos de Deus, mas eles não acreditam. Afirmam ser filhos de Abraão, nascidos segundo a carne. Ele lhes diz que são filhos de Deus, mas não saberão disso até que experimentem o que ele experimentou. Portanto, ele sofreu essas coisas, e sofrer é experimentar as sensações, conhecê-las por experiência própria. Então, pegaram em pedras e disseram: Conhecemos seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs, e sabemos tudo sobre você, e você faz essas afirmações extravagantes. Então, esse é o ser que você realmente é. E eu não posso dizer a ninguém no mundo a glória que os aguarda quando forem elevados e se encontrarem revestidos desse corpo, porém mais belo do que nunca, do qual se esvaziaram para virem para cá. Vocês não começaram em nenhum pântano. Vocês não começaram em nenhuma coisinha chamada girino. Estas são vestes, indicando o corpo físico, que vocês anexaram, vocês penetraram nesses corpos e anexaram seus cérebros. Mas vocês são os filhos de Deus que fizeram isso. E para fazer isso, vocês não podem fingir que estão fazendo, vocês tiveram que se esvaziar completamente de sua glória para assumir esta forma de cruz. E vocês não podem fingir, mas cumprirão o seu papel pelo tempo determinado. Depois de cumprirem o seu papel por completo, então vocês ouvirão o chamado. Bem, você aí, uma senhora me ligou esta semana. Ela disse: Cheguei em casa na segunda-feira passada à noite e fiquei encantada com o que você disse, mas estou perturbada. Eu estava falando do traidor, e aqui está Judas, e eu estava falando muito bem de Judas. Bem, ninguém pode trair um homem sem conhecer os seus segredos, pois ninguém conhece o segredo de Deus, senão o Espírito de Deus. Portanto, se ele trai a Deus, ele precisa conhecer a Deus. Ele não poderia trair o que não conhece. Então ela cita Marcos. Novamente, vemos escribas acrescentando informações. A mesma citação encontrada em Lucas não cita o que Marcos cita. Marcos é básico, sem dúvida, mas nossos escribas, ao transcreverem, precisam construir sua própria pequena filosofia de vida. Lucas apenas relata a história da traição, mas a palavra traduzida como ai, se você consultar sua concordância, significa quem, qual, o que, aquele. Em outras palavras, quem é aquele? A mesma pergunta que fazem sobre Judas. O que acontecerá com aquele homem? O que isso significa para ti? Segue-me. Ele conhecia o segredo, e até o fim, eles não o conheciam. Pensavam que o conheciam, mas não o conheciam. Quando lemos as histórias das Escrituras, e nos é dito que José era o pai, mas ele desaparece quando o menino chega aos 12 anos e nega os pais. Quem é José? Leia a genealogia em Mateus. Começa assim. Este é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Agora leia a genealogia. José é o pai de Jesus, mas na genealogia, seu pai, isto é, o pai de José, é Jacó. Contudo, no sonho, quando o anjo aparece a José em sonho, ele diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Mas ele se dirige a ele como José, filho de Davi, e o livro começa. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Mas José, nas Escrituras, é o sonhador.
Ele é o princípio do perdão dos pecados. Pois ele disse a seus irmãos no final da grande narrativa, que é Gênesis, bem no final, capítulo 50. Vocês me fizeram o mal, mas Deus o transformou em bem, e os perdoou. Esse é o princípio do perdão dos pecados. E ele era chamado de sonhador. Quando o sonhador desperta, ele é o Senhor Jesus Cristo. Assim, ele se torna seu próprio pai. E qual era o nome de José em Números? Moisés mudou seu nome de José para Josué, e Josué significa Jesus, e Jesus é o Senhor Deus Jeová. Você não consegue ver o mistério se revelando? Então, aqui está escrito: não tenha medo, José, filho de Davi, de receber Maria, sua esposa. Ele se dirige a ele como filho de Davi, mas o livro começa: Jesus Cristo, filho de Davi. Mas José é o sonhador, e isso lhe vem em um sonho. Ele é o sonhador. Então, ele começa o sonho no capítulo 37 de Gênesis, e começa o sonho em que todas as coisas virão e se curvarão diante dele, o sol, a lua e as estrelas, e então ele contou ao seu pai. E o pai disse: como assim? Sua mãe e eu nos curvaremos diante de você? E os irmãos não puderam acreditar por um momento que 11 estrelas, ou seja, todas as 11, se curvariam diante dele, e tramaram para vendê-lo como escravo. Então, eles o venderam como escravo, assim como você foi vendido como escravo. Você se esvaziou e se tornou escravo. E o sonhador em você é José. Mas vos é dito: eu levantarei de ti um filho. A quem ele está falando? Ele está falando a Davi. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, levantarei depois de ti um filho teu, que procederá de ti. Quando ele proceder de ti, e o teu nome for Davi, então ele será teu filho. Eu, o Senhor, serei seu pai, e ele será meu filho. Então, José é o sonhador dentro do homem, mas quando acorda, ele é o Senhor Jesus Cristo. Você percebe o mistério? Então, quem é esse? Não é Ai. Você e eu temos certas associações com palavras. Temos a palavra sofrimento, pensamos em tristeza, pensamos em dor, e tudo o que ela significa é simplesmente experimentar uma sensação. Pois a alegria e a tristeza estão finamente entrelaçadas, uma vestimenta para a alma divina. Blake, de Augúrios da Inocência. Nem toda alegria, nem toda tristeza, elas estão entrelaçadas neste mundo quando comemos da árvore do bem e do mal. E quando chegamos ao fim, e então o espírito que estava aprisionado voluntariamente é libertado pela divisão do corpo de cima a baixo e ascende como a serpente ardente, ele é libertado, e a posição há muito perdida, que é a de filho de Deus, é restaurada, mas agora enobrecida. Ele é o Pai. Ele desperta como seu Pai, tendo passado pelos horrores, carregando este fardo pelo tempo determinado. Agora, vamos entrar no silêncio.